Hoje é o segundo domingo depois da Páscoa. A leitura é extraída da Epístola de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 35. Caríssimos, Cristo sofreu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou engano na sua boca. Quando o amaldiçoaram, não amaldiçoava, sofrendo e não ameaçava, mas entregava-se àqueles que o julgavam injustamente. Foi ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque vós ereis como ovelhas desgarradas, mas agora vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. O Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 11 e 16. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário e o que não é pastor, de quem não são propriedade as ovelhas, vê chegar o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dissipa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e porque não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco, importa que eu as traga, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Primeiro, agradecendo a todos que contribuíram para as obras de restauração da estrada e da ponte que dá acesso ao nosso mosteiro. A todos nossos agradecimentos, nosso Deus lhe pague pela generosidade. As obras continuarão essa semana. Foi feita, talvez, há uma parte imperceptível, né? Porque há uma tubulação que passa por dois trechos da estrada que estavam estragando a estrada. Essa tubulação foi enterrada, né? E quem passou agora não viu a tubulação. Né? Mas foi comprado com as vossas ajudas, vossos dons, essa tubulação a nível coisa cara, né, que se investiu graças à vossa bondade, e elas já foram enterradas em dois trechos que estavam estragando, estavam fazendo um estrago importante na estrada. Elas já foram enterradas e resolveram em dois pedaços um problema de anos que a gente não conseguia resolver. Novamente agradecemos. A estrada foi toda, como os senhores já perceberam, é mais fácil perceber, a parte mais visível é que a máquina passou por todo o trecho até chegar na nossa entrada, e já foi colocado na maior parte dos trechos o material sólido, né, o cascalho. Essa semana continua e o nosso esforço é para entregar essa ponte pronta na próxima semana, mas não podemos garantir, é muita coisa, né? Muito serviço, não podemos garantir, mas nosso esforço, nossa luta é para isso, para o quanto antes normalizar a passagem para o mosteiro. Isso faz lembrar os bons, isso é um sintomático, né? O espírito de caridade. Nosso Senhor fala no Evangelho: a árvore boa dá bom fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. A árvore boa dá bom fruto. Então, se na comunidade católica se vê o fruto da caridade, né, da compaixão, um sofre, todos sofrem. Né? Isso é um sintomático de que esse é o bom fruto da árvore boa que é a Igreja Católica. E vice-versa, quando a gente vê os maus frutos do modernismo, do liberalismo, percebe-se facilmente
como nosso Senhor fala, que a árvore má dá mau fruto. Então, no Evangelho, na leitura, São Pedro, no capítulo 2, versículo 11 e 25, São Pedro fala aqui sobre Christus passus est pro nobis, vobis reditens. Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigássemos as suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem encontrou engano na sua boca. São Pedro está falando nesses termos. A gente, ao deparar com essa perícope, a gente fica assim um pouco pegado de surpresa como é que de repente ele vem falar desses assuntos. Mas se nós lermos lá um pouquinho adiante no capítulo 4, versículo 12 a 15, a gente vai entender melhor. Eu sugiro que aqueles que mais tarde, na hora mais tranquila, possam voltar ao texto lá. No capítulo 4, São Pedro, na verdade, está começando a comentar. Nessa primeira carta aí, ele já está falando das perseguições romanas. Estou começando. São Pedro está chamando a atenção da paciência no sofrimento, da firmeza na fé. São esses temas que São Pedro está falando. Por isso que ele vem agora falar aí, caríssimos, Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais suas pegadas e tal. Ele está falando disso porque ele já, nessa carta, ele vem falando desse assunto. A preocupação já pela perseguição que começa. Foram 300 anos de perseguição, embora com alguns intervalos, mas somando, foram 3 séculos aí de perseguição. Ele fala também da perseguição, um dos motivos que ele, por outro motivo que ele fala, outro motivo que leva ele a falar sobre paciência, é porque os perseguidores apelavam para a calúnia. É uma história que a gente poderia gastar um bom tempo nesse assunto aqui, mas eu preciso resumir as coisas. Mas primeiro os cristãos foram atacados de ser contra o imperador, uma série de calúnias, ou bruxaria, cada um inventava uma mentira. Quando ele fala também nesse Cristo padeceu por nós, deixou o exemplo a seguir, ele está aí lembrando o trecho de Isaías, no capítulo 53. É por isso que ele fala, fazendo alusão a esse texto. Também podem conferir mais tarde também, Isaías 53, que o profeta fala sobre o sofrimento de Nosso Senhor. Então, São Pedro vem lembrar que as Escrituras se cumprem. E em toda a vida da Igreja Católica nós veremos que a Igreja passará pelos mesmos sofrimentos que Nosso Senhor passou. No final ele cita já a palavra episcopos. No texto latino está lá, quem puder depois. Podem olhar agora aí. No final ele cita no texto latino, em latim, está lá episcopos. Episcopos o que é o guardião. Né? Já essa palavra é utilizada para designar aqueles que hoje nós chamamos de bispos. A origem está aí. Episcopos, está em grego. São Pedro fala da paciência no sofrimento, e ele faz a ligação perseguição romana e paciência nos sofrimentos. Perseguição romana e paciência nos sofrimentos. Uma coisa está ligada à outra. Desencadeou a perseguição romana, agora ele fala da paciência nos sofrimentos. A paciência nos sofrimentos. E até hoje a gente vai ver essa palavra, paciência nos sofrimentos. Paciência nos sofrimentos. Cada um tem um sofrimento, cada um tem uma dificuldade, né? É na família, no trabalho, várias circunstâncias. Vai a paciência no sofrimento. A gente vai voltar lá a esse texto de São Pedro e vai ver lá a lição. Como Nosso Senhor sofreu também, e Nosso Senhor sofria e não reclamava. Ele sofria os agravos. Repetindo aqui o texto.
Amaldiçoavam e não amaldiçoavam, sofrendo não ameaçava, mas entregava-se àquele que o julgava injustamente. Foi ele mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo sob madeira, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse é um bom exercício, a gente sofrer as injúrias e não revidar, não devolver. O espírito humano tem uma ânsia de devolver, né, a outro. Mas quando as coisas se invertem, a gente não vê assim, não. Quando a gente ofende alguém, né, a gente se acha surpreso quando o outro devolve, né? Quando o outro desconta na gente. A gente acha estranho, né? Mas quando a gente sofre do outro a ofensa, a gente se acha no direito de devolver a ele tanto quanto ou mais ainda, né? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo conhece essa frase, né? Isso é o espírito humano. E Nosso Senhor, que tinha muitas razões para reagir, né, para descontar no outro, não fez. Para dar-nos o exemplo. Esse é um aspecto importante da vida do católico. Não devolver as injúrias. Seja bom com todos. O evangelho de hoje é do Bom Pastor. São João capítulo 10, versículo 10 a 16. Se nós lermos o capítulo anterior, São João, o capítulo 9 de São João, a gente vai entender melhor por que vem a calhar esse trecho. Nosso Senhor faz aquela cura do cego de nascença, lembra-se que ele foi interrogado pelos chefes dos judeus, né? Foi aquela situação toda. Mas ele permaneceu firme, né? Confirmando. E no final ele reconhece a divindade de Nosso Senhor. Está no capítulo 9, né? Nós estamos aqui no capítulo 10, 10º. Mas no capítulo 9 narra esse acontecimento, né? E aí tá ligado. Para alguém que queira argumentar com mais profundidade, pode ir lá procurar o texto de Fernandes Troyes, A Vida de Cristo, na BAC 344. Está lá porque ele defende essa ideia de que esse texto está ligado ao outro. Estão interligados. Alguns acham que não, mas ele sustenta, eu concordo com ele. Os pastores, no texto, no corpo do texto, Nosso Senhor, resumidamente, fala do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que cuida das ovelhas, e faz o paralelo do mercenário que vem interessado em dinheiro. O que basicamente os pastores faziam naquela época era o que os pastores fazem hoje, a mesma coisa, não muda nada. Eles simplesmente, basicamente a mesma coisa, tomar conta dos rebanhos, evitar que algum animal feroz ataque o rebanho, ou que algum animal mais arisco queira pular cerca e fugir. É sempre vigiar o rebanho. E como se faz hoje, se fazia no passado também. As pessoas às vezes combinavam que uma pessoa tomasse conta de vários rebanhos simultaneamente. Quando esse era dono do rebanho, ou pelo menos parte do rebanho, tinha interesse nisso, né? De que as ovelhas estivessem bem observadas, ele tinha um cuidado, carinho, porque o animal era de sua propriedade. Mas quando se paga alguém para fazer isso, ele não vai mais com tanto cuidado, né? Então a comparação é essa. O mercenário, aquele que faz por dinheiro, não tem assim tanto interesse pelos animais, tanto interesse, tanto amor, cuidado pelos animais, como o dono tem. Tanto Isaías capítulo 31 comenta isso, né, que o ataque de lobos naquela região era comum. Os lobos chegavam ali e atacavam os animais, que era o que mais acontecia. Nosso Senhor fala aí na época de Nosso Senhor era o que mais acontecia. Podia acontecer também que alguém, um dono mais maldoso, né, quisesse contar no número de suas ovelhas uma que era do outro. Isso poderia acontecer também. Então,
aquele dono das ovelhas mesmo, tinha esse cuidado, esse carinho de estar observando quais eram as suas ovelhas. Por isso o Senhor fala, eu conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Jesus Cristo já tem um bom pastor. Segundo Santo Tomás, nosso Senhor é bom pastor por 3 motivos. Ele resume aqui em 3 motivos. Ele desenvolve mais coisas, mas vamos tentar resumir aqui. Quanto ao fim, busca a utilidade do bem, busca a utilidade e o bem do rebanho. Primeiro ponto, quanto ao fim, já dizia o bom pastor, por quê? Ele busca a utilidade e o bem do rebanho. Ele busca a nossa salvação, busca o nosso proveito, busca para que nós possamos caminhar nesse mundo, na graça, e poder alcançar o céu. Enquanto que o mercenário busca o proveito próprio. O primeiro paralelo. Nosso Senhor é o bom pastor porque ele busca a utilidade e o bem do rebanho, enquanto que o mercenário busca a sua utilidade própria. São Tomás de Aquino continua desenvolvendo. O rei, em seu governo, intenta a utilidade dos súditos. O rei, quando governa, ele pensa na utilidade daqueles que são governados por ele, seus súditos. Enquanto que o tirano trabalha pela utilidade própria. Esse é um comentário importante. O rei cuida do bem dos súditos. E o tirano, assim se conhece o tirano, né? Quando ele trabalha para o seu proveito, pela sua utilidade própria. Ele age como um tirano, não como um rei. Segundo ponto, São Tomás de Aquino diz que, quanto aos cuidados, as ovelhas são suas e cuida com amor. As ovelhas são de Nosso Senhor, Ele cuida com amor das ovelhas. Somos nós, né? o povo de Deus, a Igreja Católica. O mercenário age movido pelo interesse do dinheiro, não por amor. Terceiro ponto é quanto ao afeto. Jesus Cristo ama as ovelhas a ponto de dar a vida por elas. Nós vimos há pouco, né, no ciclo pascal, esse acontecimento único na história. Nosso Senhor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é capaz de fazer isso. O que resulta, primeiro, das ovelhas boas, Deus espera a obediência aos mandamentos, a unidade da caridade e a unidade da fé. Um só rebanho, um só pastor. Essa palavra tem esse sentido. Nosso Senhor fala, um só rebanho, um só pastor. Ele ainda fala, existem as ovelhas que não estão aqui, mas eu vou trazê-las para que haja um só rebanho, um só pastor. Não tem espaço para o ecumenismo. Aliás, o ecumenismo não tem fundamentação nenhuma no que foi revelado por Jesus Cristo, nem na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, nem no dado revelado. O ecumenismo, a liberdade de consciência, são doutrinas parasitas da igreja. Analisado esses temas, esses assuntos, trata agora da gente pensar um pouco sobre nós, da aplicabilidade disso. Afinal, o que é um bom pastor? Como é que isso nos atinge? Como é que isso diz respeito a nós? Até agora nós falamos da pessoa adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, ele ama as ovelhas, dá a vida pelas ovelhas. Mas agora, qual é a aplicabilidade que tem para conosco? Como isso funciona?
Outra pergunta também é o seguinte, o porquê que, afinal, quem é esse mercenário de que nosso Senhor? Nosso Senhor está se tratando, está falando de quê? Que mercenário? Quem é esse mercenário? O que é isso? O mercenário, a gente pensa no inimigo, no demônio, que rouba as ovelhas, né? O lobo aí pode ser comparado ao demônio que vem roubar as ovelhas. As tentações, as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Esse é um ditado bem conhecido. As más companhias corrompem os bons costumes. Santa Teresa comenta que na infância dela, ela gostava muito de ler romances de cavalaria, que era moda, né? Era novela da época, não existia televisão nem celular. Então as moças, né, os rapazes gostavam de ler os romances de cavalaria. E essa leitura ela fala que fez muito mal à mãe. Agora, o que aconteceu aí? Da parte dela, a responsabilidade dela também, mas ela é muito menina, e aí que faltou aí? A vigilância dos pais. Faltou a vigilância dos pais. E ela chama atenção com relação a isso. Ela fala, ela já é uma grande santa, né? Depois alcançou grande virtude. Ela vem chamar a atenção dos pais para que tenham atenção para o que os filhos andam lendo. Hoje a gente pode estender mais essa advertência para os eletrônicos. Muitas vezes os pais se perdem nesse ponto aí. Deixam os filhos nas mídias, em que grupos estão frequentando, estão envolvidos em quais amizades na internet, e acaba que se perde o controle disso. Isso faz muito mal. E às vezes são mal que causa grande impacto na vida da pessoa. Então, é preciso que os pais façam o papel de bons pastores. Sim, agora é que essa aplicabilidade. Aqueles que têm responsabilidade sobre seus súditos ajam como bom pastor. Aqueles que têm pessoas debaixo de sua orientação, debaixo do seu controle, da sua orientação, ajam como bons pastores. Isso vem faltando à sociedade civil, e é por isso que nós estamos nessa situação. Um dos motivos é isso. Outra coisa que a santa fala também é que ela, quando moça, teve mais companhias. Parentes, uma prima dela que não era muito ajuizada, nada ajuizada, foram companhias dela na juventude, lá pelos 13, 14 anos. Isso também fez muito mal a ela. Ela comenta isso também, advertindo sobre as más companhias. E ela chama atenção novamente com relação aos pais, os responsáveis, que tenham atenção com as amizades que os filhos têm, que os filhos vêm cultivando. Seja nos eletrônicos, seja um vizinho, um amigo, na escola. E atenção com quem as pessoas, as amizades, os grupos de amizade que os filhos vêm cultivando. Esse é um ponto importante. E aí estão duas aplicabilidades. O bom pastor, o pai, a mãe, né? O papel de bom pastor. E o mercenário, quem for aí, o mercenário usa mais amizades, que veio tirar a inocência daquela alma. Veio tirar a ovelha do rebanho. São Tomás de Aquino comentou aqui atrás, nós vimos há pouco, que o rei, em seu governo, intenta a utilidade dos súditos, o tirano a utilidade própria. Ou seja, quando o rei age governando para a utilidade dos súditos, ele é o bom pastor. E ao contrário, quando o tirano age por utilidade própria, está agindo como um mercenário. Aí agora eu chamo a atenção aqui daqueles que têm responsabilidades sobre outros. Por exemplo, os pais dentro de casa. O pai é o chefe da família. Ele tem uma responsabilidade grande diante de Deus
de governar, conduzir aquela família. Essa responsabilidade é dada a ele. No degrau inferior, vai a sua esposa, que tem a função de o chefe da casa vai se retirar para o seu trabalho, para a luta para ganhar o pão, né, para trazer para dentro de casa. A mãe ali substitui ali o pai, né, naquele momento em que o pai está ausente. Então, naquele momento, ela age como em lugar do seu esposo. Também é uma responsabilidade do bom pastor. Na sociedade civil, os governantes, o rei, nas repúblicas, nos outros tipos de governo, cada qual no seu estilo de governo, o presidente nas democracias, não sei onde tem mais democracia no mundo, mas enfim, os príncipes e aqueles que também têm um governo entre os militares, né? Aqueles que têm debaixo de si subalternos, que são oficiais, têm a alta patente, deve ser o bom pastor. Todos esses. Aqueles que são patrões, né, que têm empregados debaixo da sua responsabilidade, aqueles que estão nas instituições várias, sejam públicas, privadas, e têm responsabilidade sobre outros, devem atentar para o seu papel de bom pastor. E como que a gente sabe que nós somos... Como realizar isso? Nosso Senhor, é só reler o Evangelho. Nosso Senhor falou, bom pastor, ama as ovelhas, dá a vida por elas. É interessante, muito marcante na história do povo português, uma devoção muito forte a Nossa Senhora. Ali no Afonso Henrique, naquelas batalhas em Santarém, dedicaria a Nossa Senhora, faz um voto a Nossa Senhora de se vencer os maometanos ali, faz um voto a Nossa Senhora de construir uma igreja, Nossa Santíssima Virgem. Ele vence a guerra, vence a batalha e faz aquela famosa igreja de Alcobaça. Quem tiver oportunidade de conhecer Portugal, vale a pena conhecer. Mais tarde, quando eles têm de novo os embates com as tropas de Castela, o João Davis, da Ordem Militar de Avis, tem ali, faz a promessa a Nossa Senhora também de construir a igreja, né? Faz um voto, na verdade. E juntamente com Nuno Alves Pereira, né? Dois homens catolicíssimos, piedosos, devotos da Santíssima Virgem, fazem a voto a Nossa Senhora de construir uma igreja se eles vencessem a batalha ali contra as tropas de Castelo. Eles vencem, constroem aquela bela igreja de Alcobaça, na batalha de Aljubarrota. Eles vencem a luta e constroem o Mosteiro da Batalha. Conhecido, na verdade, o nome dele não é Batalha, o nome dele primeiro era Nossa Senhora das Vitórias. Depois mas por conta da batalha, ficou com o nome Nossa Senhora da Batalha. Ficou como Mosteiro da Batalha. Mas ele é, primeiramente, dedicado a Nossa Senhora das Vitórias. Observem que esses homens fiéis a Nosso Senhor, piedosos, tementes a Deus, construíram a pátria a partir da devoção à Santíssima Virgem. Isso é forte, isso. E vão garantir na história portuguesa 200 anos ali de autonomia, porque eles vão de 1375 até 1580, muito tempo de dinastia. Esses homens deram a nós exemplo de bom pastor. A primeira coisa que faz bom pastor, o que é? Ser temente a Deus. Ser temente a Deus. Essa é a primeira qualidade do bom pastor. A gente vai ver também na história da França, na história da Inglaterra, na história da Inglaterra também o Ricardo Coração de Leão,
que dá exemplos de uma força incrível. Ele tinha uma força impressionante, ninguém entendia aquilo. E ele, quando partia na batalha, ele gritava, por Deus, pela Virgem Maria, ele gritava assim o tempo todo. E avançava contra os inimigos, ali na batalha de Jondac, né, na conquista da cidade de Jondac. Ele fazia grande vitória. E o Leopoldo de Áustria, que era covarde que só, passou uma vergonha com ele, porque ele tomou da mão dele o estandarte, né, que ele queria entregar ele queria fazer acordo de paz, e ele não fazia acordo de paz não. Ele tomou o estandarte da mão dele e jogou no fosso, e avançou contra o muro, e entrou na cidade. Ele disse, hoje nós vamos jantar lá no Palácio do Rei. Invadiu na cidade, ele invadiu, um homem incrível, um homem grandão, branco, loiro, em cima do cavalo dele, né? E invadiu lá a muralha tinha uma brecha, entraram com os guerreiros corajosos com ele também, seguindo como aquele dito, né? O forte rei faz forte a forte gente. Mas dizia assim, o fraco rei faz fraca a forte gente, né? Ele era o contrário. Então, foi uma grande vitória ali, mas o conde ficou com um ciúme dele, né? Depois conseguiu, por uma série de acontecimentos que já vale uma aula de história aí, da oratória a gente pode comentar isso, ele acaba manteve o rei preso, né, refém em suas mãos. Existia um dinheirão lá da mão da Inglaterra, e o povo todo se juntou para poder pagar esse dinheiro. O povo todo. Os nobres venderam suas riquezas, se desfizeram do trigo, e as senhoras costuravam e vendiam coisas de valor, desfaziam de suas joias. Quem era pobre vendia a galinha e o carneiro para poder juntar dinheiro para poder pagar o resgate do rei. Mais tarde a rainha Eleonora vai lá buscar o filho de volta, paga o dinheiro, e quando o rei chega no porto, aclamado pela multidão, as ruas enfeitadas, né, para receber o rei. Então se tinha um amor incrível aquele rei, um rei muito amado, pecado do coração de Eleonora. Por quê? Era um homem temente a Deus. Esse era um bom pastor. São os exemplos que a gente tem nos nossos grandes. Os portugueses também deram belos exemplos de homens de Deus. O próprio Tomé de Souza, que ajudou a construir nossas igrejas. O Medir Sá, que tirou do bolso dele para construir a Sé, que depois derrubaram aí no começo do século XX. Homens de piedade e de valor que marcaram a época. Esses homens foram bons pastores. Então, cabe a nós que têm governo, os que têm subalternos, os que têm súditos, atentar para a função do bom pastor. O bom pastor, primeiro, é temente a Deus. Sem isso, não é bom pastor. O bom pastor, ele faz a justiça, ele promove a justiça. O bom pastor ama as suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O patrão está preocupado com os seus empregados, sim. Sim, deve ficar preocupado, sim. Deve ter cuidado, sim. Tá bom para mim, e tá bom para mim, tá bom para todo mundo, não. Tá bom para mim, mas para tá bom para mim, tem que estar bom para eles também. Tem que tentar para isso. Não é igualitarismo, não é isso. Não é todo mundo do mesmo nível, como ensinava o comunismo, não é isso. Isso não vem de Deus. A doutrina do comunismo é uma doutrina perversa, não é isso. E eles pregam isso, mas não praticam. E mesmo que praticasse esse negócio, isso não ia funcionar nunca. As teorias do marxismo não funcionam, não adianta. É só uma grande mentira. Quem melhor definiu aí o marxismo foi Alexandre Solzhenitsyn, naquele livro Arquipélago Gulag. Ele dizia que o comunismo é uma máquina de triturar a carne humana. É só isso, não é nada. Só isso. Então, não é igualitarismo, não é todos somos iguais, isso não é. Isso vai contra a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo.
É o amor próximo no serviço do próximo, isso sim. São Luís, que foi rei da França, antes de morrer, deixou uns conselhos para o filho dele. Esses conselhos nós vamos ouvir aqui e eu acho que vai fazer bem a gente. A gente vai entender como é que a gente deve, que coisa a gente pode fazer para ser um bom pastor. Ele, 1814 e 1870, século XIII. Ele, no leito de morte, chamou o filho, porque passa o trono, né? Era herdeiro. Ele passa o trono para ele. E dá ele os últimos conselhos. Quem cita esses conselhos dele é João Vi, que era um companheiro dele, muito fiel, santo. Né? Uma história muito bonita. O João Vi comenta isso no livro dele. Ele escreveu a vida de São Luís e comenta isso. Porque ele tinha anotado isso, né? Desses conselhos que o santo tinha dado para o filho dele. Ele dizia: bom filho, a primeira coisa que te ensino é que se dediques de todo o coração a amar a Deus, pois sem isso ninguém pode se salvar. Segundo, guarde-se de nada fazer que desagrade a Deus, a saber, o pecado mortal, e tu deverás antes sofrer toda espécie de tormentos que cometer um só pecado mortal. Se Deus te enviar uma adversidade, recebe com paciência e renda graças a nosso Senhor e pense que você merece e que isso servirá para o teu proveito. Aprove, incentive os bons costumes no reino e faça abolir e extinguir os maus costumes. Tome cuidado de ter em tua companhia homens prudentes e leais. Fuja e evite a companhia dos maus. Escute de boa vontade a palavra de Deus e guarde no teu coração. Enfim, docíssimo filho, faça celebrar e cantar missas pela minha alma e orações em todo o teu reino. Essa é uma orientação de ouro, né? O santo deixa isso para o filho, né? Tem mais, ele desdobra mais alguma coisa, mas basicamente isso aqui. Portanto, as virtudes, as preocupações do bom pastor. Cuidar para que ser temente a Deus. Cuidar para que estejam bem as ovelhas. Estão a salvo as ovelhas. Aquele que tem governo sobre outros. Né? Os pais em suas casas, né? Pai e mãe em suas casas. Os patrões, os que são militares, os chefes do governo. Todas as instituições tenham esse cuidado para que todos os que estão debaixo do seu poder, do seu governo, estejam bem. Estejam bem. Vigiar para que o mercenário não venha tirar as ovelhas, causar prejuízo às ovelhas. O que é isso? A sociedade civil deve se vigiar para que a televisão não atente contra a família, que as leis não avancem contra as leis de Deus, as leis humanas não avancem contra a lei de Deus, as leis do aborto, os usos de anticoncepcionais, etc., não avancem contra a lei de Deus. Não pode existir isso. Aqueles que a criminalidade, etc. Cabe também aqui aqueles que têm debaixo de sua orientação, somente os de casa, né, os pais com os filhos, têm uma vigilância. Vigilância com os filhos. Eu já observei algumas vezes que os pais deixam os filhos em casa de terceiros, certo? Isso é um problema. É bom ter atenção com isso. É bom ter muita atenção com isso. Nem sempre isso é bom, não. Outra, os filhos também usam eletrônicos. Que coisa que eles estão assistindo ali, né? Ah, não, tá tudo bem. Pode ser que esteja tudo bem, vai lá ver. Ah, mas ele tem uma senha. Pega a senha dele, pergunte que senha é e abra para ver o que está acontecendo no celular dele. Observa a senha.
É o trabalho do bom pastor. As esposas as esposas respeitem, tenham obediência a seus maridos. Nosso Senhor quer isso. No lar católico não existe marxismo, não existe feminismo, esse negócio todo. Isso é um lixo. Sem a hierarquia, a família católica não vai à frente. Tem que ter uma hierarquia. Outra coisa que eu venho observando também, os pais vem perdendo pouco a pouco, ou muito a muito, a autoridade sobre os filhos. É grave isso. As crianças não obedecem. Eu já vi uma mãe seguindo a filha, minha filha vem cá, e seguindo a criança, não era criança já, a menina já quase adolescente. E ela atrás da menina, que é isso? Vem cá, fica aqui. O pai e mãe não saem correndo atrás de filho. Vem cá que eu quero falar com você. Se perdeu muito a autoridade dos pais sobre os filhos, porque os pais são permissivos, essa que é a verdade. Eles são permissivos. É muito amor, muito beijo, muito abraço e pouca disciplina. Certo? Também você vai observar que nas escolas, os professores, os diretores, perderam também a autoridade sobre os alunos. É verdade que o liberalismo fez muita destruição na moral dos jovens, é verdade. Mas as escolas, os professores não têm autoridade, eles se nivelam com os alunos, são iguais, é quase que um colega do aluno também. Não pode ser. Isso não é o trabalho do bom pastor. Isso é o trabalho do mercenário. Botando a ovelha, botando o rebanho a perder. Entende? Isso é grave. Então, exercer a autoridade, sim. Aqueles que têm debaixo de você subalterno, debaixo de si subalternos, devem exercer a autoridade, sim. Tem que ter autoridade. Vão fazer assim, vai ser assim. Tem que ter. Deus quer assim. Então, o sentido de hierarquia, de respeito, se perdeu. Por parte, começou de quem? Muitas vezes começou primeiro da parte dos que governam, eles foram se nivelando com os subalternos e foi ficando tudo assim. Então, em casa, os pais têm autoridade. Têm autoridade, têm um carinho, têm um amor à sua esposa, aos seus filhos. Tudo isso se rega com amor, com caridade, sim. Mas tem autoridade, sim. Sejam firmes. A educação das crianças é fundamental. O trabalho do bom pastor. Educar as crianças, educar os jovens. Aqueles que têm a capacidade de poder entrar para a licenciatura, de poder ensinar, poder atuar nas escolas, que façam. Quem tem habilidade para isso, quem tem competência, quem tem cursos desse nível, façam sim. Façam. E vão lá nas escolas e procurem espalhar o bom odor do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o bom pastor cuida das ovelhas. Ele conhece as ovelhas e as ama. O mercenário não. O mercenário vem fazer o mal, vem destruir, vem desperdiçar, vem fazer o mal. Façamos, então, o trabalho do bom pastor. Em nós. Outra coisa interessante, entre nossas amizades também, podemos fazer o trabalho do bom pastor. Fazer bem aqueles que são nossos amigos, né? Já que aprendemos a doutrina da igreja, procurar influenciar neles o bem. Bom isso. Atentem para isso também. Que a Santíssima Virgem conceda a todos uma semana abençoada na estabilidade da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.